Amém? Desculpa aí, houve um probleminha aí, mas acho que já voltou ao normal. Amém? Glória a Jesus. Aleluia. Tá bom, então vamos fazer a leitura da palavra de Deus. Daniel capítulo 5. Vamos lá. Livro de Daniel capítulo 5. Nós vamos aprender o que Deus, Ele, como nós vimos agora no Salmo 103:19, que Ele está no seu trono. E Ele tem um domínio sobre tudo e sobre todo. Desculpa aí, houve um probleminha aí. Amém? Mas já voltou ao normal, já normalizou, né? Espero que ninguém tenha perdido aí essa palavra, tá bom? Amém. Glória a Jesus. Voltou, né? Amém. Obrigado. Que Deus abençoe. Então, aqui em Daniel, capítulo 5, nós temos a leitura. Nós vamos entender aqui o segredo do servo Daniel. O que ele fazia para vencer suas batalhas, seus conflitos. Ele tinha que esquecer as coisas que para trás ficam. Porque no Daniel capítulo 4, nós vimos que Nabucodonosor se converte. Agora, quem é o rei? É o Belsazar. É o novo rei, o filho de Nabucodonosor. Agora é outro que assume o comando do pai. Talvez Nabucodonosor tinha vindo a óbitos, não sei, não sabemos. Mas agora quem está no comando é o filho. E é que eu digo, cada um vai dar conta por si dos seus pecados diante de Deus. O pai se converteu, como nós vimos no capítulo 4. Mas no 5 nós vamos ver que o filho não fez o que o pai fez. Infelizmente, nosso desejo é que toda a nossa família venha seguir a palavra. Mas Deus nos deixou um livre-arbítrio para a gente escolher. Se você escolheu errado, você vai colher coisas erradas, coisas ruins. Se você escolheu o que é certo, tenho certeza que você vai colher coisas boas. Por mais que pareça o inimigo tentar dizer que não, mas vai com certeza, tá bom? Então, Daniel capítulo 5, versículo 1. Todos acharam aí? Vamos ver aqui o segredo do sucesso de Daniel, que tem que ser o segredo do sucesso de cada crente. O que não devemos fazer como esse rei fez, achando que ele era rei, que ele era alguma coisa, e foi descobrir que ele não era nada, que ele não estava no domínio e nem no comando de nada. Isso acontece hoje quando a gente pensa que é dono da nossa vida, que é dono do nosso nariz, a gente vai tomar um susto, que a gente vai ver que nós temos prazo, é isso? Nós somos limitados e todos nós temos prazo de validade. Amém? Daniel capítulo 5 diz assim: o rei Belsazar deu um grande banquete a 1000 dos seus grandes e bebeu vinho na presença dos 1000. Até aí ninguém tem nada contra. Se ele é rei, deu um banquete, todo mundo faz esse banquete, não é isso? Até aí ninguém tem nada contra. Se ele deu o banquete a 1000 dos seus grandes e bebeu vinho na presença dos 1000, amém. O problema é o que ele pode fazer de errado nesse banquete. Aí dá problema. Se mexer com Deus, então, complica. Não é isso? 2. Havendo Belsazar provado o vinho, começou a fazer besteira. O vinho dá isso, né? Mandou trazer os vasos de ouro de prata, que Nabucodonosor, seu pai, tinha tirado do templo que estava em Jerusalém, cidade de paz, para que bebesse com eles, por eles, o rei e seus grandes e as suas mulheres e concubinas. Eita, começou a mexer com as coisas consagradas a Deus, dá problema. Ainda mais que esse homem não está preparado, desconsidera tudo que o pai mandou, desonrando o pai, mãe, complica. 3. Então trouxeram os vasos de ouro que foram tirados do templo da casa de Deus que estava em Jerusalém e beberam por eles, o rei, seus grandes, suas mulheres e concubinas. 4. E beberam vinho, e deram louvores a deuses de ouro. Complicou mais ainda, tirou Deus de tudo. Está zombando, está escarnecendo de Deus. Irmãos, saiba que Deus ajuda quem pede ajuda. Tá? Por isso nós temos que nos aproximar de Jesus todos os dias. Quando nós nos aproximamos de Jesus, Deus nos aceita. Quem crê nisso, diga amém. Porque Jesus aceita a todos que se aproximam dele. Por isso nós temos que crer. Não importa a condição que a pessoa possa estar vivendo. Mas se a gente se afastar dele,
fazer o que a gente acha que é certo e dá problema. Foi para isso que o Filho do Homem veio. Lembre-se disso. 5. Na mesma hora, olha só, na mesma hora apareceram os dedos de mão de homens que escreviam defronte o castiçal na estucada parede do palácio real. E o rei via a parte da mão que estava escrevendo. Então se mudou o semblante do rei. Seus pensamentos turbaram. A junta dos seus lombos se relaxaram. Seus joelhos bateram um no outro. Olha, medo, tremor, né? 7. Ordenou o rei com força que se introduzisse os astrólogos, caldeus, adivinhadores, e falou o rei e disse aos sábios da Babilônia: qualquer que lê essa escritura e me declarar a sua interpretação, será vestido de púrpura e trará uma cadeia de ouro no pescoço. E será o maior no reino, o terceiro dominador. Então entraram todos os sábios do rei, mas não puderam ler as escrituras, nem fazer saber ao rei a sua interpretação. Então o rei Beltesazar perturbou-se muito, e mudou-se nele o seu semblante, e os seus grandes estavam sobressaltados. Então, sempre vem alguém que tem um testemunho, né, irmã Graça, Jamile? Então, a rainha, por causa das palavras do rei e dos seus grandes, entrou na casa do banquete, e falou a rainha e disse: o rei vive para sempre, não se turbe seus pensamentos, nem se mude o seu semblante. Há no seu reino um homem que tem um espírito dos deuses, santo, que nos dias do teu pai se achou nele luz, inteligência, sabedoria, como sabedoria dos deuses. E teu pai, o rei Nabucodonosor, sim, teu pai, o rei, o construiu chefe dos magos, dos astrólogos, dos caldeus, dos adivinhadores. Porquanto se achou deste Daniel um espírito excelente, e ciência, e entendimento, interpretando sonhos, explicando enigma e solvendo dúvida, do qual o rei pôs o nome de Beltesazar. Chame agora a Daniel, e ele lhe dará a interpretação. Então Daniel foi introduzido à presença do rei. Falou o rei e disse a Daniel: és tu aquele Daniel dos cativos de Judá, que o rei, meu pai, trouxe de Judá? Tenho ouvido dizer a teu respeito que tu tens o Espírito dos deuses que está em ti, e que a luz e o entendimento e a excelência na sabedoria se acham em ti. Acabo de ser introduzido na tua presença os sábios, astrólogos, para ler essa escritura e me fazem saber a tua interpretação, mas não puderam dar a interpretação destas palavras. Amém? Irmãos? Irmãos, Karina, seja bem-vindo. Wilson, Muniz, que Deus abençoe sempre. Estão meditando em Daniel, tá? Então, vocês todos sejam bem-vindos, vocês todos os seus familiares. Então, vamos fazer a nossa oração. Você que entrou agora, quiser, coloque o nome aqui para a gente anotar o nome de vocês, para a gente orar. Boa noite. Wilson, está melhor? Tudo no controle de Deus? Que Deus abençoe sempre. Por isso nós temos que tomar autoridade do poder da palavra, os Karine, o Wilson, e tomar posse da palavra de Deus, que ela nos fortalece todas as horas. Para isso nós temos que esquecer as coisas que para trás ficam e avançar para o alvo. Amém? Então vamos orar. Pedir revelação de Deus nessa campanha de Daniel, 21 dias que nós estamos clamando, que nós temos Salmo 51, 91, 103, 34. Esse é o nosso salmo da campanha, porque sabemos que o clamor a Deus traz a resposta de Deus. E a oração é a chave da vitória em qualquer situação. Ponha isso no coração, porque Deus só vai ajudar quem pede ajuda. E nós temos que nos aproximar de Jesus e saber que quando nós nos aproximamos de Jesus, Deus nos aceita. E Jesus aceita todos aqueles que se aproximam dele. E nós cremos nisso, que através da oração, nossa oração sobe e vai diante de Jesus, que é o nosso advogado, e ele dá ao nosso Deus, que é o nosso Pai que está no céu. Amém? Glória a Jesus, aleluia. Amém, Daniel. É isso, por toda a minha família e filhinha.
porta de emprego para toda a minha família. Deus já está abençoando, já está abrindo. Vamos lá. Ó eterno Deus, eterno Pai, Criador dos céus e da terra, graças te damos, Senhor, por esse momento que estamos nessa live pelo Facebook. Eis aqui nossos amados, queridos irmãos, Pai, tu sabes, tu conheces todos eles, a necessidade de cada um deles, a necessidade da irmã Solange, da Graça, do Daniel, do Muniz, Pai, da Heloíse, tu sabes, tu conheces, Pai, todos eles, em nome de Jesus, que tu possa operar na vida de todos eles, Pai, na Helena Rocha, na Heloíse, na irmã Fátima, na Jamile, no Daniel, no Felipe, Pai, na Aderni, Pai, na Elma, na Juliana, Pai, na Oscarina, no Wilson Muniz, faz uma obra grandiosa, Pai, e os demais que estão nos assistindo, Pai. Opera maravilha nessa noite, abençoe cada casa, cada lar, com a tua palavra poderosa, que eles possam receber na autoridade e no poder do nome de Jesus, para desfazer todo o mal, todo o problema, todo o conflito e remover, Senhor, as brigas, as contendas, o disse-me-disse, aquilo que não estava dando certo, em nome de Jesus, Pai. Tira os problemas, os conflitos, a tristeza, a depressão, a ansiedade, tensão, inquietação, preocupação, tudo que está perturbando, e derrama no coração dele nessa noite a tua paz, para que todos possam encontrar a paz, descansar em ti, crer, confiar que o Senhor está no controle de tudo e que já tem uma porta da alegria, de paz, de amor e de esperança aberta para todos nós, em nome de Jesus. Fale conosco e nos abençoa em nome de Jesus. Amém, igreja. Glória a Jesus. Seja bem-vindo mais uma vez. Amém? Então, nós estamos meditando em Daniel, capítulo 5. E esse Daniel, capítulo 5, é uma história meia esquisita, porque aqui o rei vai fazer uma festa. Você já imaginou aqui uma festa? Numa noite escura, uma noite de paixões, um banquete, onde vai ter zombaria, onde vai ter arrogância, uma noite onde vai se manifestar o sobrenatural de Deus, com uma inscrição na parede para anunciar o juízo de Deus por causa da zombaria. Com Deus ninguém brinca, de Deus ninguém zomba. É Gálatas capítulo 6 que diz que aquele que plantar, ele vai colher. Não é isso? Então, a lei da semeadura. O que você planta, você colhe. Então, era uma noite que de repente parecia um banquete, parecia uma festa, mas através das paixões, da zombaria, da arrogância desse homem, desse rei, eles têm uma noite sobrenatural de Deus. Eles têm uma noite da revelação de Deus, uma noite que dá uma última oportunidade. E é uma noite de terrível julgamento, porque eles não quiseram buscar as coisas lá do alto. Por isso, qual era o segredo de Daniel? Nós sabemos que Deus ajuda quem pede ajuda. Por isso nós estamos aqui, porque nós queremos pedir ajuda do nosso Deus vivo, verdadeiro, o Deus que opera em tudo e em todos, mas não opera onde não é chamado. O Deus que faz milagre, que funciona. Quando ele funciona? Quando nós nos aproximamos dele, aí Deus nos aceita. Quando nós buscamos de todo o coração, passamos a autoridade, o poder do nome de Jesus e tomar posse das suas promessas, da sua palavra. Esse era o segredo do sucesso de Daniel. Daniel era fiel a Deus. E Daniel estava ali naquela corte da Babilônia, disposto a investir o seu tempo, a sua vida no reino de Deus. Amém? Por isso, irmãos, você está disposto a investir o seu tempo no reino de Deus? Esteja disposto. Para Deus não coloque atrapalho. Para Deus não coloque obstáculo nem barreira. Mas coloque sempre o seu coração e deixa Deus abrir a porta da tua vida. Para Ele, vocês têm que estar sempre disposto para Deus. E nessa hora que está no problema, está na dificuldade, você tem que agir com coragem. Daniel, ele tinha calma, agia sem pressa, ele esperava sempre por Deus, ele pedia sempre a visão de Deus, ele estava sempre na visão do sucesso. Diante do problema, não tenha pressa de resolver. Coloque tudo nas mãos de Deus.
Tenha calma, haja sem pressa, espere pelo Senhor, peça a visão de Deus para esse problema, peça a visão do sucesso de Daniel. Lembre-se que a solução dos nossos problemas não vem de nós, a solução dos nossos problemas vem de Deus. Daniel é um exemplo. Daniel estava sempre em oração e em devoção. Aqui é um exemplo de grande fé no verdadeiro Deus, que era a luz naquela corte pagã em trevas. Por isso diz no versículo 1 aqui que nós lemos, 5:1, que começa aqui, olha, o rei Belsazar deu um grande banquete a 1000 dos seus grandes, bebeu o vinho na presença de 1000. Havendo Belsazar provado o vinho, mandou trazer vasos de ouro de prata, que Nabucodonosor, seu pai, tinha tirado do templo, que estava em Jerusalém, para que bebesse por eles o rei e seus grandes e suas mulheres. Então trouxeram os vasos de ouro e foram tirados do templo da casa de Deus, que está em Jerusalém. Beberam por eles o rei e seus grandes e suas mulheres concubinas. Bebendo o vinho, deram louvores aos deuses de ouro, de prata, de ferro, de madeira, de pedra. E na mesma hora apareceu dedos, mão de homem, escreviam diante do castiçal, na estucada parede do palácio real. O rei via parte da mão que estava escrevendo. Aqui, uma noite de paixão, de zombaria, de arrogância. Estavam brincando, estavam zombando de Deus. Irmãos, aonde você, luz, está, ninguém pode brincar e zombar de Deus. Nem de você, irmã Célia. Seja bem-vindo, irmã Célia. Está todo mundo por aí, Diego, Juliana. Que a paz de Cristo habite em cada lar, cada casa, cada família. Receba a paz de Cristo. Amém? Glória a Jesus. Amém, irmã Célia. Então, Daniel tinha uma grande fé no verdadeiro Deus. Era luz na corte pagã. Aonde você estiver, você é luz. Aonde você estiver, você está vendo alguém escarnecer, zombar de você, saiba que você é luz. Daniel fazia acontecer. Daniel mostrava a Deus a todos, mas nem todos queriam Deus. E isso acontece hoje. Você, aonde estiver, você é luz. Aonde você estiver, você tem que falar. Você tem que mostrar Deus. E você vai deparar com pessoas que não querem Deus. Você vai deparar com pessoas que desprezam a Deus e seus conselhos. Filho do Nabucodonosor fez isso. Irmãos, a maneira que as pessoas se comportam diante de nós vai demonstrar a conduta deles. Se são luz, se são treva, você vai observar. Foi o que aconteceu com esse homem. Ele não compreendeu o que Deus fazia através de Daniel. E tem pessoas que não vão compreender por que aquele local está sendo tanto abençoado. Porque ali tem luz, porque ali tem alguém que ora, que clama por aquela área, por aquele local. Daniel estava ali e ele sabia que tinha o tempo dele fazer acontecer. Amém? Irmãos, esse menino aqui, esse rei, não compreendeu o que Deus fazia através de Daniel. E sabe o que ele faz? Ele vai desafiar Deus. Queria desfazer tudo que seu pai viu de Deus. Tem gente assim, que em vez de seguir o testemunho do pai, em vez de seguir o testemunho da mãe, eles querem desfazer tudo que seus pais estão criando para o futuro para eles. Vão em outra direção. Essa geração de hoje é assim. Convide o jovem, não digo todos, mas muitos ignoram, muitos desprezam, muitos desdenham, muitos fazem pouco, muitos zombam da sua fé, de Deus, da palavra. Existem pessoas que desprezam. Esse menino aqui era um rei, se achava o dono de tudo. E tinha que descobrir que ele não era nada, tinha que ver um dedão mostrar os pecados dele. Por isso, ele desafia Deus e queria desfazer tudo que seu pai viu de Deus. Hoje acontece a mesma coisa. Irmãos, eu creio que todos possuem boas oportunidades na vida, mas nem todos querem aproveitar
ao máximo cada oportunidade que Deus está dando. Essa é a causa que tem muitos e muitos perdendo a vida e sofrendo, porque estão brincando. O homem não deve brincar com as coisas de Deus, nem desconsiderá-la, principalmente a sua palavra. A Bíblia é um livro sagrado. Só de você saber que ela foi escrita mais ou menos aproximadamente 1600 anos, ela tem que ser considerada. Se você não crê, não zombe, não despreze, respeite. Não é verdade, Deus? É verdade. Não seja insensato. Não brinque com as coisas de Deus. Nem desconsidere essa palavra. Porque você está no caminho errado. Você está mexendo com Deus. E de Deus ninguém zomba. Atitude insensata traz consequência. O filho de Nabucodonosor faz uma noite de paixão, de zombaria, de arrogância. O pai tinha acabado com tudo. E o filho traz de volta a maldição para dentro da casa. Nabucodonosor se converte, manda tirar tudo aquilo dali, acaba com os banquetes, agora louvava, adorava Deus. Daniel está no palácio, se isolado, orando. É isso? Irmãos, o filho traz de volta a maldição. Esqueceu o que o pai fez. A vontade de Deus é abençoar todos, mas nem todos querem, porque desprezam a palavra de Deus. Isso aí vem consequência. Aí vem uma noite de um falar sobrenatural de Deus. Aí vem a sentença que se planta. Irmãos, é você que escolhe, como eu li aqui no capítulo 5, ó. Veio uma noite sobrenatural de Deus, 5. Na mesma hora apareceram dedos na mão do homem que escrevia defronte do catiçal na estucada parede do palácio real. E o rei via a parte da mão que estava escrevendo. Então mudou o semblante do rei, e seus pensamentos turbaram, e suas juntas, seus lombos relaxaram, e seus joelhos bateram um ao outro. E ordenou o rei, com força, que se introduzisse os astrólogos, caldeus, adivinhadores. Falou o rei e disse aos sábios da Babilônia: qualquer que leia a escritura e me declarar sua interpretação, será vestido de púrpura e trará uma cadeia de ouro ao pescoço e será no reino terceiro dominador. Nossa, veja bem aqui o que está acontecendo. Deu uma noite de um despertar terrível. Uma noite de revelação de Deus. Deus dando uma oportunidade, mas sabe o que esse homem faz? Em vez de chamar Daniel, que conhecia a palavra, Lili dos anjos, seja bem-vindo, que a paz do Senhor Jesus Cristo esteja com todos vocês, assim como estamos em paz aqui, todo o povo que está aqui nessa hora meditando na palavra de Deus. Irmãos, em vez desse menino aqui, esse rei, que teve essa revelação, buscar quem? Alguém que entendesse a escritura. Mas não. Ele foi consultar o quê? É a última coisa que uma pessoa, quando está cheia de problema, passando por um difícil, que está em conflito e não está dando nada certo, em vez de buscar o livro sagrado, em vez de buscar alguém que venha dar revelação sabiamente na palavra, porque, irmãos, quando nós estamos com um problema, a gente não quer que ninguém venha revelar, a gente quer que a palavra de Deus seja revelada em nossa vida. Como eu falei ainda agora, quando nós estamos totalmente deprimidos, quando nós estamos numa depressão total, quando nós estamos pensando lá no passado, chorando de saudade por alguém, por uma pessoa amada que ficou lá atrás, que não está mais no presente, tem uma depressão. Vê ou não vê? Vê uma tristeza profunda. Vê um desespero na alma. É nessa hora que a gente tem que entender que esse livro sagrado tem palavra, tem autoridade, porque eu estou batendo na tecla. Deus ajuda quem pede ajuda, e quando se aproxima de Jesus, Deus nos aceita. Assim como Jesus aceita todos que se aproximam dele, nós temos que crer nisso. Esse rei aqui não quis conversa com Deus na hora do aperto, o problema é que ele mesmo arrumou. Ele foi buscar quem? Os astrólogos, os bruxos, os agoureiros, para interpretar. Será que essas pessoas conhecem a palavra de Deus?
Será que elas conhecem a revelação, têm uma visão espiritual, que elas confiam na palavra, confiam em Deus? Será que essas pessoas entendem que a fé está em Cristo, que Jesus morreu por todos os nossos pecados, que Ele nos aceita do jeito que nós somos? Esse é o problema. Esse rei, com uma visão totalmente errada, ele não quis dar a mão para Daniel, que tinha toda a revelação de Deus. Ele mandou buscar esses homens. Essa sua arrogância, soberba, essa atitude, essa zombaria, essa festa, terminou trágico. Porque esse homem aqui não quis dar ouvido à voz de Deus. Amém? Aí diz que vem temor, vem revelação. Aí diz que complica a situação, porque agora ele conquista e consulta outros deuses. E diz no versículo 10, olha, a rainha, por causa das palavras do rei e dos seus grandes, entrou na casa do banquete e falou à rainha e disse, rei, vive para sempre. Não te turbe teus pensamentos, nem mude o teu semblante. Há no reino um homem que pode, olha, que tem o Espírito dos deuses santo. No dia do teu pai, se achou nele luz, inteligência, sabedoria, como a sabedoria dos deuses. E teu pai, o rei Nabucodonosor, sim, teu pai, o rei, o constituiu chefe dos magos, dos astrólogos, dos caldeus, dos adivinhadores. Portanto, se achou neste Daniel um espírito excelente, meu irmão. Esse aqui, ó, espírito excelente em ciência, em entendimento, interpretando os sonhos, explicando enigma e solvendo todas as dúvidas, do qual o rei pôs o nome de Beltesazar. Chame-o, pois, agora Daniel, e ele lhe dará a interpretação. Irmão. Quem está entendendo, diga, irmão, irmãs abençoadas, tem 3 tipos de doutrina que nós temos que ouvir. Quais são as doutrinas que a gente tem que ouvir? Nós que somos espirituais. Nós que confiamos na palavra de Deus. Joelma, seja bem-vindo. Deus abençoe. Um abraço a todos vocês. Que Deus abençoe grandemente. Nós que temos a visão espiritual, são 3 tipos de doutrina. Qual é? A primeira, doutrina divina. É essa doutrina aqui que nós temos que ouvir. Se a pessoa vem falar com vocês, traz essa doutrina divina, olha, porque está assim, você tem que tomar o poder, a autoridade do nome de Jesus para a sua vida. É uma promessa, Filipenses 3:13. Esquecer as coisas que para trás ficam. Ah, pastor, esqueça as coisas que para trás ficam. Esqueça as coisas que para trás ficam. Porque eu tenho que avance para o alvo. Avance para o alvo. Para que alvo? Para o prêmio. Que prêmio? Da soberania e a vocação que está em Cristo. Pronto, você vai receber o prêmio em Cristo. Mas você tem que esquecer aquilo que você está vivendo. Você tem que esquecer. Não, mas as pessoas colocam o problema maior do que Deus na sua vida. Esse homem aqui, quando viu aquelas mãos ali, ele colocou o problema maior. E não viu Deus na vida dele. Viu o astrólogo, viu o agoureiro, viu o adivinhador, viu tudo. Hoje é a mesma coisa. Pessoas, na hora do problema, elas querem consultar tudo, menos a palavra, menos a revelação. Não entendeu o que é. O que nós temos que ouvir os conselhos que vêm da palavra de Deus. Por isso tem 3 tipos de doutrinas: divina, humana e diabólica. Qual foi a doutrina que ele quis ouvir? A diabólica. Essa aqui. E tem muita gente fazendo isso. Na hora de um problema, Joel, na hora de uma dificuldade, amém, Nildo, seja bem-vindo, que Deus te abençoe. Em vez de buscar a doutrina divina, buscar a autoridade e o poder do nome de Jesus, tomar posse da promessa de Deus e recitar a promessa para sair do problema, para sair do conflito, para voltar a ser feliz, vai buscar a doutrina diabólica, ou então vai ouvir doutrinas humanas. Irmão, se não for aqui divina, saia. Essa é a doutrina, essa é a revelação, esse é o livro sagrado que tem 1600 anos, mais ou menos, revelado aos homens inspirados pelo Espírito Santo de Deus, que é trazido para nós todos os dias em toda parte do mundo todo. É essa palavra de revelação que vai mostrar a ética cristã,
o modo de você se comportar, o modo de você falar, o modo de você agir diante do problema e como sair dele. Para isso tem que crer, tem que aceitar. Deus ajuda quem pede ajuda. Então aproxime de Jesus e saiba que quando você se aproxima, Deus nos aceita. Jesus aceita a todos, não para perguntar quem merece, quem não merece. Amém? Então nós temos que crer nisso. Não importa a condição, não importa o problema. Esse homem fez tudo errado. É isso? Foi buscar a solução lá nos astrólogos. A mãe, que eu tenho certeza que estava convertida, quando viu que o negócio estava pegando para ele, não é isso, Luiz Carlos Marinho? Que Deus abençoe, já está tudo certinho. A nossa próxima missão, não é isso? Iremos para onde mesmo? Bujaru, né? No início do mês de agosto, vamos lá fazer essa obra. Os irmãos que estão vendo, acompanhando no Face, estão vendo aí, é mais uma missão, é a missão 2 da obra missionária do Tabernáculo da Mauro de 2. Nós iremos a Bujaru de novo, no início de agosto, para aquela comunidade, abençoar aquela comunidade. Não é isso, Mário? Então vamos fazer a obra de Deus. É isso que nós temos que fazer. As pessoas que não fazem, procuram os caminhos do atalho, sofrem consequências. Nós temos que estar no caminho da vida. É esse caminho da verdade, tá bom? Então, irmãos, a rainha mãe foi ter que falar com seu filho. Né, Daniel? A rainha mãe foi bater lá, como eu li aqui no versículo 10. Não é isso? E ele disse, olha o 12. Portanto, se achou nesse Daniel um espírito excelente, e ciência, entendimento, interpretando sonhos, explicando enigma, solvendo dúvida, o qual o rei pôs o nome de Beltesazar. Chame agora Daniel, ele lhe dará a interpretação. Então Daniel foi introduzido na presença do rei. Falou o rei e disse a Daniel, eis tu aquele Daniel que estava cativo em Judá, que o rei meu pai trouxe de Judá? Tenho ouvido dizer a teu respeito, o Espírito dos deuses está em ti, que és luz, e tem entendimento, e tem excelente sabedoria, e acho em ti. Não, ele já sabia de tudo. Foi evangelizado ou não foi? Mas tem gente que é teimosa, tem gente que não quer entender que a Escritura Sagrada tem 1.600 anos, e que aquela pessoa que ele vai se consultar, que ele quer saber, se tiver 20 anos, 30 anos, 50 anos, 80 anos, é muito. A Bíblia tem 1.600 anos. Quem está entendendo antigamente? Mais ou menos. Foi escrita para nós. Deus colocou homens divinamente inspirados. Para quê? Para trazer a revelação pessoal para todos nós. Para a gente entender, compreender que nós precisamos dessa doutrina divina. E é aqui que nós temos que ter a revelação. E quando eu leio, eu tomo posse na autoridade, no poder do nome de Jesus, eu tomo posse da promessa e começo a desfazer o mal, porque aqui vai mostrar que nós temos uma luta entre o bem e o mal. E esse homem ainda foi escolher o mal. E agora está ali, Daniel trouxe a palavra, mas ele não se arrependeu. A misericórdia de Deus usa a mãe vem, irmãos. E ela dá testemunho, mostra a salvação. Olha o segredo do sucesso no reino de Deus. Mas ele não quis. Então, olha, no versículo bem aqui para a gente entender um pouco, olha, diz assim mesmo, 24. Então, dele foi enviada aquela parte da mão que escreveu lá na escritura. 25. Esta, pois, é a escritura que se escreveu. Mené, Tekel, Ufarsim. E esta é a interpretação. Veja a interpretação aqui, ó. Daquilo, olha. Mené, contou Deus o teu reino e acabou. O meu tá acabou. Tekel, pesado foste na balança e foste achado em falta. Deus conta o nosso reino. Deus julga cada um de nós. O rei, olha, Deus contou o reino dele. Acabou, cortou. Olha,
pesado foste na balança e fosse achado em falta. O cara não se arrepende. Quando estou em falta com Deus, o que é que eu tenho que fazer? Nós estamos dando Salmo 51, confissão de pecado. Estamos dando Salmo 91, livramento de Deus. Estamos dando 103, cura divina. Estamos dando os Salmos 34, irmã Sônia. Amém, irmã Sônia. Que seja bem-vinda. Que Deus lhe abençoe sempre, em nome de Jesus. Não é verdade? A senhora e sua família toda. Então, nós estamos dando a palavra e a pessoa não quer tomar posse da autoridade, do poder do nome de Jesus. Não quer tomar posse aqui da palavra. E sofre consequências. Daniel está revelando. E diz mais, 28. Pérez, dividido foi o teu reino, e deu-se aos medos e aos persas. Então mandou Belsassar que vestisse Daniel de púrpura e que lhe pusesse uma cadeia de ouro no pescoço e proclamasse a respeito dele que havia de ser o terceiro dominador. Só isso? Não, eu vou encher. Não, Deus não quer ver isso. Deus quer ver tua humildade, te curvar e descobrir o teu. Ele quer ver os teus pecados sendo confessados, tu reconhecendo os teus erros. Mas aquele homem endureceu. Não, eu vou botar aqui. Toma, dá toda a glória. A glória é para ele. O louvor é para ele. A adoração é para ele. É isso que tem que fazer. Tem gente que gosta de vitrine. Irmãos, lembre-se. Quem tem que estar na vitrine é ele, é Jesus. Quem tem que estar na vitrine é Jesus. Nunca fique na vitrine. Esse homem aqui queria vitrine, queria tudo de ouro, dar um banquete para 1.000, para 2.000, queria ser o cara, e zombou de Deus, brincou com Deus. Tem gente assim. E colhe consequências. Porque tem muitos morrendo de repente, aí infarto, fulminante, estão morrendo de repente o sinistro, uma bala perdida, porque estão sem a proteção divina. Estão sem a autoridade e poder do nome de Jesus. Estão sem a promessa de Deus na sua vida. Confesse seu pecado, reconheça seus erros. Olha a consequência desse homem aqui, olha. Diz assim mesmo no versículo 31. Daniel 5:31. Diz assim: naquela mesma noite, olha como a palavra de Deus não volta. Naquela mesma noite foi morto Belsassar, rei dos caldeus, e Dario o Medo ocupou o reino na idade de 62 anos. Pronto. Perdeu a vida, perdeu o reino, perdeu o poder, perdeu a família por causa da sua arrogância, por causa da sua soberba. Não considere a palavra de Deus. Respeite a palavra de Deus. Ah, pastor, eu não quero saber, eu não creio. Então não brinque com Deus, não zombe de Deus. Olha o que aconteceu com esse jovem, porque ele era jovem, perdeu a vida dele todinha, estava na mocidade. Mas já estava na latinha, garrafinha, garrafão, mocegando o caminhão do Antártico e zombava de todo mundo, brincava com o crente. E não queria saber de Deus, achava que ele tinha muitos e muitos anos de vida pela frente. O amanhã não nos pertence. Irmãos, a morte está aí para todos. E pela morte, assim, pela idade, tu diz, mas fulano está com 90 anos, é ele que tem que morrer. Outro está com 80, está com 70. A morte não escolhe idade. Ponha isso na cabeça. A morte não escolhe idade. Tem pessoas que já passaram dos 120 anos e estão aí. Só vão morrer no devido tempo, porque Deus sabe e Deus conhece. Então, faça o que Deus quer que você faça. Que você reconheça Deus em tudo, em todas as coisas. Faça o que Deus quer que você faça, irmã Rosilene, irmã Heloísa, irmã Lili. Vamos fazer, eu estou incluído nessa, que nós precisamos nos arrepender todos os dias, confessar os nossos pecados, confessar o pecado de toda a nossa família, não é verdade? E entender que é Deus que está no controle. Pedir livramento todo dia para que não venha uma bala perdida, para que não venha um assalto, uma morte repentina, para que nós não venhamos ser postos de surpresa. Peça livramento a Deus todo dia pela sua vida, pela sua família. Pegue o Salmo 91 e caia por livramento. Peça cura, pastor, estou enfermo, estou doente, irmãos. Deus ajuda quem pede ajuda. Aproxime de Jesus e Deus te aceita. E quando Ele te aceita, Jesus também nos aceita. Jesus aceita todos aqueles que se aproximam dele. Não faz acepção de ninguém, só temos que crer que se nós aproximarmos de Jesus, Ele
nos recebe. Não é isso? Então, irmãos, agora nós temos que reconhecer. Temos que ser humildes, temos que confessar nossos pecados, temos que pedir livramento de Deus. Aí sim nós tomamos posse da autoridade, do poder do nome de Jesus, pedindo a cura. Tomamos posse da promessa de Deus e depois você profetiza: eu vou cada vez melhor em Cristo Jesus, porque eu creio no meu milagre. Eu creio na cura. Eu creio no meu livramento todos os dias, porque Deus ajuda quem pede ajuda. Eu estou pedindo ajuda de Deus. É isso que Deus quer ver da gente. Ele quer ver você prostrado, através do Espírito Santo que habita em nós, pedindo, clamando por Jesus, que é o nosso advogado que está à direita do Pai, que intercede por nós, para que Jesus vá à direita do Pai e diga: Pai, por esse pecado eu morri. Confesse, reconheça, se arrependa. Para a salvação tem 3 passos, aprenda isso. 3 passos para a salvação, para a gente sair do salário do pecado, que é a morte. Primeiro passo, nós temos que crer. Crer no Senhor Jesus Cristo, será salvo tu e a tua casa, disse o apóstolo Paulo ao carcereiro. Atos 16, 31. A gente crê na palavra, crê em Jesus, crê em Deus. Automaticamente, quando a gente crê, a gente tem que fazer o quê? Se arrepender. Olha a confissão de pecados, Salmo 51. Não é isso? Confessar nossos pecados, João 7, se nós confessarmos nossos pecados, Ele é fiel e justo, é isso? Para nos salvar e para nos perdoar de todos os nossos pecados. Então, irmão, crer, se arrepender. Em Mateus 3,19, Pedro pregava e dizia: arrependei-vos e convertei-vos. Olha, mais um. Para que sejam cancelados os vossos pecados. Olha, crer, arrepender, converter é sair do pecado. Esse homem aqui não se converteu. Ele não se converteu, ouviu a palavra, talvez tenha se arrependido, mas se converter não, porque se converter é mudar a posição, é sair do pecado e voltar-se para Deus. Arrepender-se e converter. Arrependa, se converta. Creia, arrependa e se converta. Automaticamente você tem que confessar Jesus como Senhor. Aí sim, você pode pedir ajuda, que Deus vai te ajudar, porque você aproximou-se de Jesus, Deus te aceitou e Jesus te aceitou. Então, arrependa-se, creia, arrependa-se, converta e confesse Jesus Cristo como Senhor. Simples. Crê em Jesus. Arrependa e se converta. E confesse Jesus Cristo. Romanos 10:9 diz: se nós confessarmos com a boca e crer no nosso coração que Jesus Cristo é o Senhor, nós seremos salvos. Tem que fazer isso todos os dias. Isso agrada o coração de Deus. Isso agrada o coração de Jesus. Isso agrada o Espírito Santo, que intercede por nós com gemidos inexprimíveis, porque nós não sabemos orar como devemos. Romanos 8, 25 ou 26. Faça isso. Creia nessa palavra. Arrependa-se. Converta dos seus maus caminhos e confesse Jesus Cristo como Senhor. E vocês serão salvos. Nós seremos salvos e ficaremos livres da sentença, porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. Esse jovem aqui não quis se arrepender. Ou seja, talvez se arrependeu, mas não se converteu. Arrepender-se é uma coisa, não é isso? Mudar é outra. Arrependei-vos e convertei-vos. Tem que se converter. E tem gente que está brincando com a misericórdia de Deus. Lembre-se, depois da misericórdia, a graça está disponível. Tem gente que fica com a misericórdia, mas não quer a graça. Se não buscar a graça, vem prova. E depois da prova vem a justiça e o juízo de Deus. Então não se brinca com a misericórdia. Não se brinca com a graça, porque vem prova, e prova severa. E vem a justiça e o juízo de Deus, como aconteceu com esse jovem. Porque
não se converteu. Não brinque. Ah, pastor, mas já tenho Jesus como Senhor e Salvador. Uns têm só como Salvador, como Senhor não. Porque se tiver como Senhor, você coloca Ele no seu coração. Segue a sua palavra. Coloca a sua família, a sua casa na direção. Amém? Espero que essa palavra tenha servido de alerta, de aviso. É isso? Para você não passar essa noite escura. Para você não passar por essa noite aqui que só me passou. E teve uma visão sobrenatural de Deus. Teve um despertar terrível. Teve uma noite de revelação de Deus. Teve uma noite que é a sua última oportunidade. Mas ele não quis buscar as coisas lá do alto. Não, nós temos que buscar as coisas do alto. Amém? Glória a Jesus. Então nós vamos orar. E eu tenho certeza que Deus está no controle de tudo. Quero orar pelos nossos amados irmãos e agradecer por essa live, por esse Facebook, por todos vocês que estiveram com a gente, presente. Deixa a sua live, deixa o seu like aí, curta. Amém? É bom, né? Para divulgar para os nossos amados queridos irmãos. Queremos agradecer a nossa irmã Graça, Chefã, que toda sexta-feira está aí conosco, que está em Blumenau, né? Que Deus abençoe a senhora e toda a sua família. Mãe Helena Rocha, que também está aí com a gente sempre. Que Deus lhe abençoe, Deus está no controle. Amém? Heloísa Helena também, que está sempre presente. Que Deus abençoe minha sobrinha, em nome de Jesus, toda a sua família. Fátima Lira, Jamília Ribeiro, que está agora em Joinville, Daniel, Felipe, Solange Mendes, a Ederli Silva, a Elma Vilma, Juliana Gemac, Oscarina Famacho, Wilson Muniz, Célia Hernandes, Lili dos Anjos, Joelma Souza, Luiz Carlos Marinho, Sônia Rodrigues, Rosilene Lira, a todos vocês. É isso? Que Deus venha abençoar grandemente e que essa palavra de autoridade fique no seu coração e você tome posse da promessa e desfaça-se mal, esqueça as coisas que para trás e avance para o alvo. É isso que nós estamos fazendo, né, Maria? Avançar pelo alvo, para o prêmio da soberania, vocação que está em Cristo. Quando a gente avança, a gente vai ver que a gente não tem problema. Não é verdade? Que nós somos felizes, porque nós vamos ver as pessoas que estão com problema, nós vamos ajudar. É essa a missão. Tá bom, Daniel? Tá bom, Lili, Heloísa, Marinho? Tá? Então nós vamos orar por esse pedido de oração da Helena Rocha, que pede oração para ela, para o seu esposo, Wilson. Daniel também pede oração de portas abertas e toda a sua família. Lili dos Anjos pede oração na sua vida pela Wilson, Lia, Maria Eduardo, Manuele, Elton, Neivla, Ayla, Eloan, Elias, Luiz, João Gustavo, Gabriel, Maria Teresa, Rui de Nazaré, Elza, Rosmeire, Sérgio, Sandra, Evânia, Anderson, a todos, não é isso? Que estão aqui nessa relação de oração. Então a Bíblia diz que o clamor a Deus traz a resposta de Deus. E a oração é a chave da vitória. Da feita que nós recebemos a revelação de Deus na sua palavra, a palavra de Deus traz revelação, a palavra de Deus traz visão espiritual, traz crescimento, e a oração vai estar o quê? Vai ligar. É isso? É essa a nossa mudança de pensamento. Nós vamos ligar o céu e a terra, porque Jesus falou, tudo que você ligar aqui na terra será ligado lá no céu. Então a oração vai trazer o poder de Deus para a nossa vida, para nos fortalecer, nos animar e ir em guerra, e nós vamos vencer pela fé viva em Cristo. Amém? Então vamos orar, feche seus olhos. Você que está aí com as suas fotos, se for problema de confissão de pecado e conversão, coloque no Salmo 51 aquelas fotos. Se for cura divina, coloque no Salmo 103. Se for livramento, Salmo 91. Se for porta aberta, Salmos 34 ou 23. Daniel. Coloque lá e profetize, porque você tem autoridade e poder do nome de Jesus. Você tem a promessa de Deus que vai acontecer. E depois diga, eu sou mais que vencedor. Amém? Vamos fechar nossos olhos e vamos provocar milagre. Vamos falar com Deus, vamos fazer o DDC, descarga direta com o céu. Ó eterno Deus, eterno Pai, Criador dos céus e da terra, graças te damos, Senhor, pela tua bondade, pela tua misericórdia. Obrigado, Pai amado e Pai querido, por esse estudo de Daniel 5, Pai, que nós vimos, Pai, daquele rei, aquele jovem, Pai, que foi ensinado a fazer o certo, que ali tinha um profeta, tinha um homem de Deus, Pai. Seu pai se arrependeu, se converteu, creu em Jesus Cristo como Senhor, o aceitou de todo o coração e foi salvo, temos certeza.
Mas seu filho, pai, foi fazer tudo errado. Em vez de se aproximar de Jesus, saber que Deus nos aceita, quando nós nos aproximamos dele, pai, ele rejeitou. Ele não quis se aproximar, pai. E sofreu uma noite escura, pai. Porque ele foi fazer o quê? Uma noite de paixões, uma noite de zombaria e arrogância. E veio o sobrenatural de Deus, pai. Veio o juízo, veio a justiça de Deus por falta da visão espiritual. Foi alertado, pai, mas não quis se converter. Senhor, nós oramos, pai. Nesse momento pedimos perdão pelos nossos pecados. Perdoa todos os nossos pecados. Purifica, pai, essas pessoas que estão na live, pelo Facebook, que estão agora, pai, colocando as suas vidas diante de ti, te confessando como o Senhor e Salvador das suas vidas, pai. Faz uma obra grandiosa, pai. Nós estamos na humildade do teu Espírito, reconhecendo que só o Senhor é Deus, que só o Senhor tem poder para salvar. Aquele que confessa, aquele que crê, aquele que se arrepende e se converte de todo o coração. Pai, sabemos que Deus ajuda quem pede ajuda, e nós estamos nos aproximando de Jesus, e sabemos que lá no céu Deus nos aceita. Por isso, neste momento, Pai, aceita, Senhor. Aceita a nossa vida, aceita o nosso ser, a nossa alma, o nosso corpo, o nosso espírito, e perdoe todo o nosso pecado. Purifica nosso corpo, purifica nosso espírito, lava-nos com teu sangue carmesim, nos liberta dos cárceres da emoção. E tira, Pai, todo o mal, todo o problema, todo o conflito, toda a dor, todo o sofrimento, tudo aquilo, Pai, que estava atormentando a mente, o coração. Seja desfeito todas as brigas, todas as contendas do lar, da família. Tira esse ressentimento da alma, do coração. Tira essa raiva, ira, ódio, todo sentimento negativo, Pai. Seja desfeito agora em nome de Jesus. Derrama do teu amor, da tua graça, da tua salvação no nosso coração, Pai. Faz uma obra grandiosa, dá livramento a teu povo. Livra, Pai. Livra a nossa família, a nossa casa, assim como tu perdoaste os nossos pecados, perdoaste o pecado da nossa família, nós pedimos livramento, Senhor. Olha essa seta que voa de dia, essa mortandade que assola ao meio-dia, mas a tua palavra, a tua promessa garante que 1000 caem ao nosso lado, 10.000 à nossa direita, e nós não seremos atingidos, porque todos os dias, quando nós oramos, o Senhor nos aceita, e Deus nos ajuda, Pai, enviando teus anjos, Pai, porque 1000 caem ao nosso lado, 10.000 à nossa direita, e nós não seremos atingidos, Pai. Dá onde os teus anjos para guardar todos eles pequeninos que estão clamando, todos os seus familiares, todos os seus amigos, por todos que estão orando, Pai. Perdoa nossos pecados, dá livramento, Pai. Toca agora no corpo físico, na alma, no espírito, essa pessoa que está enferma, que está doente, que está gemendo, que está sentindo dor, essa pessoa, Pai, que está triste, que está com problema emocional, que está depressiva, Pai. Tu és um Deus que toca na mente, toca, Senhor, no coração e vai tirando todo o mal, toda a tristeza, toda a depressão, toda a melancolia, toda a perturbação, tudo que atormenta. Toque nesse corpo físico, na autoridade e no poder do nome de Jesus, e nós repreendemos agora toda a enfermidade, toda a doença, toda a dor, todo o sofrimento, em nome de Jesus, do alto da cabeça à planta do pé. Nós, em nome de Jesus, ordenamos agora que suma todo o mal, toda a dor, toda a enfermidade, demônio da dor. Pega a tua mala, pega a tua bagagem, pega a tua trouxa, sai desse lar, sai dessa casa, sai dessa família, com a depressão, com a tristeza, com a dor, com o sofrimento. Sai em nome de Jesus, porque há poder no sangue, há poder no nome de Jesus para desfazer todo o mal, e seja essa pessoa agora restaurada, curada, abençoada, esquecendo, Pai, aquilo que ela estava sentindo agora, esquecendo as coisas que ficam para trás agora, que ela possa avançar pelo alvo, para o prêmio da soberania e a vocação que está em Cristo Jesus, Pai. Cura essa pessoa, que ela tenha essa fé viva e abre as portas, Pai, porque Tu és o nosso pastor e nada nos faltará. Nós estamos na Tua autoridade, na Tua promessa, supera a necessidade. Age de uma maneira rápida e urgente nesse lar, nessa casa. Abre as portas de emprego. Julga essa causa de uma maneira mais rápida possível. Dá solução para os nossos problemas e nos abençoa com a Tua paz, para que todos possam encontrar a paz, descansar em Ti e saber que o Senhor está presente. Abençoe e confirma o Teu poder em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, em nome de Jesus. Amém, povo de Deus. Glória a Jesus, irmãos. Todos receberam o poder de Deus. Todos estão em paz com Deus. Amém? Tenho certeza. O poder da oração. Amém? Jesus falou o dever de orar sempre. Lembre-se que Daniel orava 3 vezes ao dia. Paulo recomenda que nós devemos orar sem cessar. E Jesus fala que é o dever de orar sempre. Então, não negligencie a oração. Leia os devocionais na palavra e depois ore. Cresça e depois ore.
ore, coloque a foto, provoque milagre, não provoque problema, não provoque briga, nem provoque contenda. Lembre-se que você é servo e serva de Deus. Daniel estava vendo uma badalação, uma festa, ele se retirou e foi orar. E depois, quando o mal veio, ele foi lá pregar o arrependimento. E a pessoa não se converteu, mas ele fez a palavra dele. Quando a gente prega o arrependimento, a pessoa não se converte, ela continua com o salário do pecado. Amém? Então, você que decide. Ou você tira essa sentença de morte, ou você coloca a sentença de vida e vida com abundância. Amém? Nós somos embaixadores do reino. E a nossa visão é essa, pregar e semear o reino. A pessoa arrependeu, se converteu, ela crê em Jesus, então ela está salva. Amém? Continue fazendo a missão. Deus nos deu essa missão simples e objetiva. Crer, arrepender, se converter e confessar a Jesus e será salvo. Amém? Que essa mensagem fique no nosso coração e que Deus venha abençoar vocês grandemente e profetize todos os dias sobre todos os pontos de vista. Eu vou, você vai, nós vamos cada vez melhor em Cristo Jesus, porque eu creio, você crê, nós cremos na cura, cremos no milagre, cremos na libertação e cremos nas portas abertas e Deus está abrindo a porta. É esse o seu milagre, é essa a sua profecia que você vai profetizar e milagre vai acontecer. Provoque milagre e creia que Deus está no controle de tudo. Amém, meus amados queridos irmãos? Então, está todo mundo em paz com Deus? Amém? Se você está em paz com Deus, você está em paz consigo mesmo. Amém? Você está em paz consigo mesmo? Se você está em paz consigo mesmo, você está em paz com seu próximo. Então, abençoe seu irmão, sua irmã e diga paz. Nós recebemos a paz. E a nossa casa é um pedacinho do céu. Amém? Tem que ser um pedacinho do céu. E conserve essa casa lá do Cilar. Fique na paz a todos. Tenham todos uma noite abençoada, um fim de semana abençoado. Em nome santo de Jesus. E até a nossa próxima live, se Jesus Cristo não voltar. Amém, Daniel? Felicidade, Lili. Todos vocês, que Deus abençoe grandemente, vocês moram no nosso coração. Não esqueçam disso. Amém? Fique na paz. Até a nossa próxima live. Bom fim de semana. Que Deus abençoe. Qualquer coisa, estamos em contato. Amém? Glória a Jesus. Amém. Glória a Jesus. E isso, Lídia, a nossa casa é um pedacinho do céu. E viva isso intensamente. Fique na paz, Marinho. Que Deus abençoe em nome de Jesus. Amém.